Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história, para mais um início de semana. E hoje começando o nosso início de semana de uma maneira diferente, com um tema bem legal que eu separei para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje na nossa aula de história, nós vamos começar, posso identificar como tipo um projeto que nós vamos estar trabalhando em duas aulas. Uma na nossa aula de hoje e a outra mais para o final do mês, início do mês de dezembro, nós vamos falar um pouco sobre os 300 anos do nosso estado aqui de Minas Gerais. É muito bacana a gente poder entender um pouco da nossa história, um pouco da nossa origem, um pouco onde tudo começou e que, por sinal, não pode ser passado em branco, porque afinal o nosso estado vai comemorar agora em dezembro, precisamente no dia 2 de dezembro, 300 anos de fundação e 300 anos de existência, no qual a gente pode estar comemorando muito, porque daqui mesmo do nosso estado saem frutos para o mundo inteiro, né? Tanto na questão pessoal, de pessoas que vão trabalhar e vão se destacar fora, né, em outros países, quanto também produtos de exportação, riquezas que foram achados aqui no nosso território, que é justamente isso que a gente não pode estar deixando passar em branco de maneira alguma e está deixando de celebrar. Então, na nossa aula de hoje, para a gente estar começando a semana muito bem, nós vamos estar falando então sobre um pouco sobre os 300 anos aqui do estado de Minas Gerais e tem uma atividade bem legal no finalzinho da aula que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, mas muito mesmo, ok? Então, para a gente começar então a falar um pouco sobre esses 300 anos aí, esse mapa que eu separei para vocês aqui mostra justamente para a gente essa grande diversidade que tem o estado de Minas Gerais. Porque quando a gente fala em Minas Gerais, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão do ouro, a questão do ciclo do ouro, a questão até do nome mesmo do nosso estado, que foi graças à questão das pedras preciosas que foram encontradas aqui no nosso estado. Mas também tem muita coisa positiva, muita riqueza, além do ouro que a gente pode estar citando aqui na nossa aula de hoje. Então vamos lá, ó. Em 2 de dezembro de 1720, a capitania então de São Paulo e Minas do Ouro foi desmembrada pela coroa portuguesa, sendo criada então a capitania de Minas, que se tornou então conhecida então como Minas Gerais. Então, a gente pode se dizer assim que foram os paulistas responsáveis então por estar desbravando e descobrindo então esse território aqui. Por quê? O Brasil passou por vários ciclos, né, de riquezas. Meramente no descobrimento lá em 1500, que foi o pau-brasil. Depois do pau-brasil veio a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar. Logo depois do ciclo da cana-de-açúcar a gente pode falar um pouco da questão aí do ouro e logo depois do café. E foi justamente na questão, depois da cana-de-açúcar, que veio então a descoberta então do ouro aqui no nosso território, a questão então da descoberta das pedras preciosas aqui no nosso território, e precisamente então no século então que a gente pode se dizer então precisamente no ano de 1720 e que vai completar então agora aí 300 anos, tá? Agora dia 2 de dezembro completa 300 anos dessa desmembramento que existiu então entre São Paulo e Minas Gerais e a formação então do nosso estado então de Minas Gerais. Ah lá, nos seus 300 anos de história, Minas Gerais se distinguiu das demais regiões que se compuseram à América Portuguesa em vários aspectos relacionados à economia e à sociedade política. Se a gente for analisar o nosso estado de Minas Gerais, comparando com outras capitanias, onde Portugal fez colonização, distinguiu por quê? Mesmo tendo acabado a questão do ouro, a questão da descoberta do ouro aqui no nosso território, Minas Gerais não ficou para trás, Minas Gerais evoluiu. Porque muita gente pensou assim, acabou, né? Não tem mais nada lá, não tem onde a gente está pegando mais riqueza, vai acabar, todo mundo vai isolar. Pelo contrário, as pessoas que vieram em busca do ouro aqui no nosso estado de Minas Gerais, muitas delas estabeleceram família, né? E foi passando de geração para geração, e isso existe até hoje. Então, ao contrário do que aconteceu em outros territórios, aqui tem esse grande diferencial e com certeza faz muito bem a nossa diferença, né? Mesmo porque depois Minas Gerais vai se tornar o palco do início da nossa independência. A própria Inconfidência Mineira, né, onde traz aí o Tiradentes como o líder da Inconfidência Mineira, foi ali que tudo começou então a revolta do brasileiro contra o português, dos brasileiros querendo caminhar sozinhos, dos brasileiros querendo então a sua independência ou a sua autonomia política e administrativa. Então é o palco onde se levou muita riqueza sim, mas também a questão de revoltas, a questão onde
os portugueses, no caso aí, né, ficaram imaginando assim, opa, os brasileiros não estão bobos nem nada não, eles estão querendo sim, né, mais cedo ou mais tarde, querendo então a sua independência, ok? Então vamos lá, com a descoberta do ouro, como tudo começou, né, como eu já adiantei para vocês, e pedras preciosas, no final do século XVII, houve rápida ocupação do território, que hoje corresponde então ao estado de Minas Gerais, tornando então a região mais populosa do Brasil até 1940. Só para vocês terem uma noção, até 1940, a região mais populosa que existia no Brasil era Minas Gerais. Depois veio São Paulo, por causa dos imigrantes, né, que saem de outra região para ir para lá tentar ganhar a vida, que virou então a mais populosa. Mas até 1940 ganhava esse título aí do estado mais populoso aqui do nosso país. Por quê? Porque quando veio para cá, né, a corrida do ouro, né, como tudo começou, essa corrida do ouro, na época do ciclo do ouro, fez com que então a população aqui aumentasse rapidamente. E quem não queria interesse, né? Quem não tinha interesse? Todo mundo tinha interesse sim. Por quê? Como que tudo começou? A notícia chegou lá em São Paulo, né, nos grandes centros, falando que achou muitas minas de ouro aqui no nosso estado, que não chamava Minas Gerais ainda. Então, com o ciclo do ouro, todo mundo quis vir para cá, todo mundo quis tirar um pouco o proveito dessa situação. Mesmo porque era controlado, né, pela coroa portuguesa, a questão da arrecadação dos impostos, nem todo mundo poderia estar ficando com o que achasse, né? Porque talvez muitas pessoas pensaram, vou sair daqui de São Paulo, vou parar, que eu vou para lá, que eu vou me enriquecer, que eu vou pegar ouro, enfim, não. A coroa portuguesa, sim, né, que era responsável por a descoberta do nosso país primeiramente, começou a determinar a arrecadação de impostos. Foi aí que veio então a derrama, foi aí que veio então o quinto, que são impostos mais famosos da época então do ciclo do ouro. Então com o ciclo do ouro aí, automaticamente a corrida do ouro foi rápida e ligeira, né? Quem fosse mais esperto chegava até aqui. E foi justamente o que fez o nosso estado crescer tanto e se tornar mais populoso. Por quê? Quando vieram para cá, muitas famílias continuaram aqui e depois que acabou o ciclo do ouro, não retornaram então para a sua então cidade de origem ou então pelo seu território de origem também, ok? Minas Gerais então teve importante papel no prenúncio da nação, que é hoje o principal significado da Inconfidência Mineira, como eu disse para vocês na questão do Tiradentes, tendo tido importante participação na instituição do Estado Nacional, com o Império e na implantação então da República, que foi aonde começou então o movimento de querer caminhar sozinho e de querer então ser um país independente. Separei esse videozinho para vocês bem legal, que fala para a gente de tudo isso que eu estou falando sobre o ciclo do ouro, para vocês entenderem um pouco sobre o que eu estou falando então sobre a questão do ciclo do ouro, que é bem importante. Então, vamos acompanhar o vídeo que eu separei para vocês, e logo depois eu retorno aqui explicando para vocês uma atividade bem bacana e bem legal que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Vamos acompanhar o vídeo aí. As riquezas que o ouro trouxe para o nosso estado são inegáveis, né? A parte do desenvolvimento econômico de Minas Gerais se deve à extração do metal que começou há mais de 300 anos. Na última reportagem da série especial em alta definição, os repórteres Larissa Carvalho e Henrique Stênio mostram a herança deixada pelo ciclo do ouro. E ela se revela no patrimônio de nossas cidades históricas, na cultura, na culinária, até na personalidade do nosso povo. É Dona Zélia quem abre a matriz de Sabará às 6 da manhã todos os dias. A matriz representa para mim tudo na minha vida, porque é o lugar onde que a gente vem para desabafar as tristezas, vem falar das alegrias, agradecer. Quando a igreja foi erguida, o ouro estava no auge. Em 1701, extraía-se toneladas de ouro aqui em Minas Gerais. Uma parte ia para Portugal, outra ficava aqui para os seus mineradores e para aplicação nas igrejas. Não foi só a fartura de ouro da época que fez da matriz de Sabará um dos monumentos mais ricos do país. As doações das irmandades também colaboraram. É que no início do século XVIII, estes grupos religiosos não tinham suas próprias igrejas. Era aqui que eles se reuniam, cada um com seu altar. E quanto mais ouro neles, melhor. Havia, podemos dizer, uma disputa sadia entre essas instituições religiosas. Ela procurava, com isso, não só evangelizar
e levantar o nome da sua irmandade, como também trazer mais irmãos para contribuir. A igrejinha do Ó, tão singela, por dentro é de uma riqueza enorme. Depois de praticamente 300 anos, o ouro ainda brilha, uma joia do ciclo do ouro. A principal imagem da capelinha também tem detalhes em ouro e é bem curiosa. Tão conhecida por todos como Nossa Senhora do Ó, na verdade tem um nome muito mais complicado do que isso. Você já ouviu falar de Nossa Senhora da Expectação do Parto? Pois é, os fiéis que vêm até aqui acreditam que ela protege as grávidas. Dona Celina está sempre agradecendo. A sobrinha dela perdeu mais de um bebê, até pedir a intercessão da santa. Nós viemos aqui, rezamos, daí uns tempos quando engravidou, o neném ficou. Ela deve estar assim, a menina. Em Ouro Preto, a igreja de São Francisco extrapola a fé, a devoção. É monumental, arte tão primorosa que quase fez o poeta Drummond, ateu, se render à existência de Deus. Senhor, não mereço isto. Não creio em vós para vos amar. Trouxestes-me a São Francisco e me fazeis vosso escravo. Não entrarei, Senhor, no templo, seu frontispício me basta. Mas entro e, Senhor, me perco na rósea nave triunfal. Por que tanto baixar o céu? Por que esta nova cilada? A cilada, como diz Drummond, foi pintada por mestre Ataíde, esculpida por Aleijadinho. Impressionante, não sei se tem uma outra palavra para dizer, mas ela é... A cada vez que a gente vem para cá, a gente vem muito para cá, a gente consegue ver uma coisa diferente, ver algo a mais e sempre nos impressionando. Aleijadinho e Ataíde, gênios patrocinados pelo ouro, colocaram a arte do Brasil no circuito mundial. Em termos de patrimônio mundial da Unesco, Ouro Preto é equivalente a Roma, a Pompeia, né, as acrópolis gregas. Fantástico, uma maravilha. A Igreja do Carmo, em Sabará, também revela a genialidade de Aleijadinho. A fachada da igreja, o coro com suas colunas e os dois atlantes, os dois púlpitos, onde o padre faz o sermão, as duas imagens de São João da Cruz e São Simão Stock, poucas imagens foram feitas por Aleijadinho em madeira desse tamanho. O Brasil tem um grande artista chamado Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Para o Brasil, ele vai ser uma identidade nacional, porque ele não é mais português que veio para cá. Ele é um ouropretano. Ele tem uma capacidade de fazer o belo impressionante. Enquanto pintou São Francisco, mestre Ataíde teria morado neste sobrado, hoje um restaurante. A pincelada dele é de uma escola de Caravaggio, por exemplo, que vai sair em Rembrandt, e que vem até Picasso. Mais que igrejas ricas, belos monumentos, o ciclo do ouro também deixou para a gente parte da cultura, dos hábitos que temos até hoje. Você já parou para pensar que alguns pratos da famosa comidinha mineira nasceram lá na época do início da exploração do metal precioso? Para cá vieram aproximadamente 500 mil pessoas para Minas Gerais em um século. O gado que vinha da Bahia ou do sul do Brasil, ele não dava conta, então criou-se muita carne de porco. Você pode matar um porco em 6, 9 meses. O porco é o animal mais importante dentro da nossa cultura mineira, né? Quem é que não gosta de torresminho, um leitão à pururuca, uma linguiça de porco? São coisas rápidas. O milho cresce em 6 meses, o feijão em 6 meses, do leite o queijo, que é o famoso queijo Minas. O queijo Minas é o queijo para abastecer a mina. E temos as frutas locais. Nós temos a goiaba. Qual que é o doce típico de Minas Gerais? É a goiabada com queijo. Se não fosse o ouro, essa comida não estaria aqui. E nós talvez fôssemos diferentes. Nós temos um linguajar próprio. Nós falamos um português diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Portugal. Nós somos um povo assim que temos uma característica de falar pouco, mas se você for conquistando e abrindo o seu coração, você vai ver a riqueza que ele tem, tanto econômica quanto uma riqueza cultural. Nós temos um tesouro dentro da gente, porque assim é a mina. Bacana, né? O vídeo mostrou pra gente aí, né, um pouco, né, sobre a questão da corrida do ouro, aonde tudo começou. Mas se a gente for analisar, né, nos dias de hoje, Minas Gerais não é só rico na questão
das pedras preciosas, das minas, não. Minas Gerais tem muito que oferecer, não só para nós aqui que moramos aqui em Minas Gerais, mas também para os turistas, não só brasileiros, mas também que a gente recebe muitos turistas de outros países, então tem muito que oferecer. E é justamente essa atividade que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Aliás, são duas atividades. Uma que vai ser essa e a outra que é a notícia que vocês vão também me enviar logo depois. Essa atividade que eu queria que vocês fizessem para mim é o seguinte. Eu peguei algumas imagens aqui, né, do nosso estado de Minas Gerais, e é justamente isso que eu quero que vocês façam para mim. Vocês vão determinar, fazer uma pequena pesquisa para mim aí, né, no mínimo de 5 linhas por aí, e vão determinar para mim algum destaque que Minas Gerais apresenta para o mundo, né? O que tem de destaque aqui, né? Vou citar um exemplo para vocês que são cidades históricas, que a gente tem pertinho aqui da nossa cidade de Barroso, né? Como Tiradentes, né? Enfim. Então, o que Minas Gerais tem de oferecer de tão importante no decorrer da sua história e que está prevalecendo até os dias de hoje? Então, através da sua pesquisa, eu quero que vocês escrevam para mim, relatando, né, esse destaque que Minas Gerais apresenta para nós. E também a outra atividade, que é a notícia, sim, que eu quero que vocês me enviem. Então são duas atividades, não são muito grandes, não. Uma notícia boa, claro, né, voltada então para aquele ramo das notícias boas que a gente está acostumado a fazer, e também, então, falando um pouco sobre o que Minas Gerais tem de destaque, então. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar, sim, vamos continuar falando sobre os 300 anos do nosso estado de Minas Gerais nas nossas próximas aulas, mas hoje é que eu tinha que falar para vocês esse início dessa comemoração tão importante que a gente não pode estar deixando de passar em branco, e eu, como professor de história de vocês, jamais deixaria passar essa data tão importante em branco também, ok? Então, ó, mão na massa, vamos pesquisar para mim o que traz de importante para nós no nosso estado e a notícia boa, tá bom? E eu espero vocês, é claro, então, na nossa próxima aula. Não esqueça de tirar foto e me enviar que vocês realizarem, então, nossas duas atividades, ok? Vou ficando por aqui, enquanto vocês, então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de História. Até lá!